Bom, boa noite, pessoal. A gente está aqui com o Leonardo e com o Eduardo Munemori da Explora Investimentos. É uma casa de ações. Eu queria primeiro, em nome da Blue Star, agradecer a presença de vocês dois aqui. E a ideia é fazer um bate-papo mesmo, explicar um pouco do cenário, o que vocês estão enxergando. A Explora é uma casa que, nesse começo de ano, teve uma performance muito melhor do que todos os principais índices e teve uma performance até na contramão do mercado. Então, a ideia é explicar um pouco o perfil da casa, o que vocês estão enxergando. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e ser mais um bate-papo mesmo. E acho que para começar, queria que vocês fizessem uma breve introdução da Explora, qual que é o perfil da casa e falar um pouco para quem não conhece qual a história de vocês. Bom, primeiramente a gente que agradece a oportunidade de estar falando com vocês e seus clientes. Enfim, acho que assim, a Explora é uma gestora de investimento independente. A gente foi fundado em 2007 pelo Munemori, que começou a carreira um pouco antes disso, passou pelo Pactual, passou pelo Family Office do Jorge Paulo Lemann, como gestor de ações Latam, e cofundou a Constellation antes de criar a Explora em 2007. Né? Assim, de uma forma bem breve, atualmente a gente tem um fundo chamado Explora Latam Lombais, que foi lançado em outubro de 2015, e tem um retorno anualizado desde esse início de cerca de 18%. E como você disse, a gente vem navegando muito bem essa crise do coronavírus com uma performance bastante positiva no ano. Né? A gente está com um pouco mais de 17% de retorno positivo para 2020. Bem, o nosso fundo ele tem como estratégia investir em empresas listadas em bolsa na América Latina, com posições compradas e vendidas de forma direcional, ou seja, a gente compra com o intuito de ganhar dinheiro, vendo as ações subirem, e vende com o intuito também de ganhar dinheiro, vendo as ações caindo. Então, acho que assim, de uma forma bem breve, assim, acho que é mais ou menos a estratégia que a gente tem hoje aqui na Explora, né? Uma estratégia long and short direcional, né? Uma característica onde a exposição líquida ela pode flutuar conforme a gente for enxergando as oportunidades. Ótimo. Mas dado, assim, até complementando um pouco essa pergunta, tá? Vocês estão com uma performance de 17%, 18% no ano versus menos 35% do Ibovespa, vocês são fundos de ação. Você consegue falar um pouco mais no detalhe que tipo de operações vocês fizeram, até citar alguns cases para explicar um pouco essa performance super positiva no ano? Eu acho que isso daí é consequência de um posicionamento que a gente já vem montando desde o ano passado. A gente vem achando muito mais... Acho que o mais importante de tudo é falar assim, que a gente não tenta prever o mercado. O que a gente tenta fazer é a simetria quando nós investimos nas ações, seja comprado ou seja vendido. E no ano passado, e principalmente assim, a partir da segunda metade do ano passado, depois daquela alta forte e tudo mais, a gente começou a achar muito mais facilidade em achar empresas onde a gente podia, assim, que estavam extremamente caras, né? Principalmente uma comunalidade dela assim é que a posição vendida veio principalmente de México e um pouquinho de Chile, né? Porque lá não apenas a gente achou empresas extremamente caras, empresas assim que estavam negociando a 30 vezes lucro, um ano e meio, 2 anos à frente, quase não cresciam. Quer dizer, era um tipo de valuation que não permitiria que nada desse errado, né, em termos de execução, em termos de crescimento e tudo mais. E além de tudo, estava num país que não estava com uma dinâmica tão boa assim como o nosso, né? É ainda um presidente que interfere bastante. É um país que depende muito de Estados Unidos, né? E aquele trade war e agora a recessão, quer dizer, realmente não ajudaram. É um país que tinha problemas assim fiscais e tudo mais. Então, foi uma coisa natural a gente achar e ficar confortável com essa posição vendida, que veio basicamente de lá.
e no Chile, né, onde a gente tinha uma empresa de consumo também super alavancada. Essa outra a comunalidade entre essas empresas, que elas eram extremamente alavancadas. Então, nessa queda aqui, os nossos shorts, não apenas a gente estava com uma posição vendida, liquidamente vendida, entre 30% e 40%, mas como também os nossos shorts, eles caíram quase que uma vez e meia mais do que os longs. Então, a gente ganhou por estar vendido e também porque os nossos shorts caíram muito mais do que os nossos longs, né? Os nossos shorts caíram em média quase 50%, os nossos longs, no pior momento, não chegaram a 32%, né, Léo? Mais ou menos assim. Então, assim, então a gente teve esse benefício duplamente, né? Não, legal, mas e como que vocês constroem nessa linha, como que vocês constroem o portfólio de vocês? Dado que é um fundo mais correlacionado, como que é esse processo de construção de portfólio? Ele é basicamente bottom-up, ou seja, a gente está sempre procurando empresas que são investimentos assimétricos, tanto na compra quanto na venda, né? Dentro de uma filosofia de ter empresas, bons negócios, pouco alavancados, com uma boa governança corporativa, se possível com uma tendência estrutural positiva, né? E-commerce, coisas assim, na parte comprada. Na parte vendida, quase que o oposto, colocando aí também algum tipo de catalista, né? Pode ser uma coisa mais soft, como um momento de lucro negativo, ou coisas com catalista mais forte. E aí o resultado, à medida que a gente vai dentro dessas ideias, a gente consegue ver o portfólio ficando mais facilmente long, comprado, liquidamente comprado, ou liquidamente vendido. Então, dado isso daí, a gente só tenta, para não depender de uma alta ou de uma baixa nos mercados, fazer um portfólio balanceado entre parte comprada e vendida, onde o tamanho relativo é mais ou menos de 2 vezes, né? Ou seja, isso daí nos permite, por exemplo, se a gente tiver 50% comprado e 100% vendido, né? Se os mercados caírem, a gente se beneficia nessa parcela de 50% que a gente está liquidamente vendido, e também podemos ser ajudados pela parcela que está menos 50 com mais 50. Agora, se os mercados subirem, né, a gente perde na parcela que a gente está vendido, mas essa perda ela pode ser mitigada pela parte que está 50% comprado, 50% vendido, né? Então, é assim que a gente consegue essa descorrelação, mas também podendo tomar essas vantagens assim do mercado quando dá oportunidade. E agora, por exemplo, a gente está começando a fazer isso daí, né? De uma forma gradual e diversificada. Mas essa parcela 50% comprado, 50% vendido, é como se fosse uma regra, um processo do fundo ou não? Hoje vocês estão com essa carteira, mas o dia de amanhã pode ser 80% comprado, 20% vendido? Ela tem uma flexibilidade, né? Porque isso daí depende muito assim de quantas e qual o tamanho das oportunidades que a gente vê em cada ponta, mas a gente tenta ficar nesse range, nessa faixa aí de 2, não mais que 4 vezes, porque se a gente ficar com um divisor assim muito acima de 4 ou de 3, a gente começa a depender muito de para onde vão os mercados, como são os fundos FIA, os fundos long only, né? Quer dizer, então eles têm uma parcela ali grande de beta, né? Que é para onde a bolsa vai, se ela sobe ou se ela cai, e eles têm uma parcela menor de alfa, que é quanto a ação cai mais, sobe mais ou cai menos que o índice, né? No nosso caso, essa parcela é maior por causa do long short. Entendi. E pegando um pouco desse gancho que você falou de olhando um pouco para frente, vocês acertaram muito bem o call de um começo de ano mais pessimista e conseguiram traduzir isso bem para o portfólio. Olhando um pouco para os próximos meses, as próximas janelas, assim, qual que é a cabeça de vocês? Vocês estão pessimistas ainda, mais otimistas? Estão montando já posições, acreditando numa retomada, talvez? Só para o pessoal entender um pouco a visão. A gente está cauteloso. Significa que estamos sim comprando. Então, por exemplo, a gente
veio de quase 40% net vendido, né, na virada do ano, para menos de 5% vendido no final deste mês passado. 80% dessa redução foi através de redução da parte vendida, porque é o que eu disse, quer dizer, tiveram ações que caíram aí 50% ou mais, e só 20% foi de adição a posições compradas existentes e novas ações, ou seja, a gente vai comprar mais agressivamente quanto mais para baixo for o mercado, mas não estamos mais assim vendo muita assimetria na parte vendida. Então a gente acha que vieram vários estímulos, né, do mundo inteiro, de vários países, coordenadamente fiscais e monetários. Agora a gente está na fase assim de ver, claro que além da evolução do número do vírus, também qual o resultado que essa política, né, no caso do Brasil, Paulo Guedes anunciou aí 750 bilhões de reais, quão rápido esse dinheiro vai chegar na ponta final, que são as famílias, né? 40 milhões de autônomos, 40 milhões, né, de pessoas ligadas a pequenas e médias empresas. Quer dizer, a destruição de renda que isso daí vai gerar, se esse dinheiro não chegar logo na ponta, e o logo não são meses, são dias, talvez semanas, mas eu acredito que tem muita empresa, assim, pequenas, médias empresas, já tendo dificuldade de liquidez, e essa liquidez pode ser um problema de solvência daqui a algum tempo. Então, é muito disso daí que a gente não viu ainda, e até lá não dá para comprar de uma forma mais assertiva. Então, a gente está sendo cautelosamente voltando a comprar empresas que chegaram finalmente aí num preço, né, que nos dá mais margem de segurança e de uma forma diversificada, né? Por que diversificado? Porque em momentos assim, pela nossa experiência, a gente vê que a chance de eventos extraordinários acontecerem, ela é muito grande. Talvez eles não sejam mais nem eventos extraordinários. Vou dar um exemplo. O governo do Rio, nós gostamos de Vivo e TIM. São empresas aí que estão gerando quase 10% a geração de caixa líquida dessas empresas sobre quanto elas valem hoje. São negócios extremamente resilientes e são empresas que não são alavancadas. E, além disso, a gente tem uma opcionalidade dessas empresas mudarem de patamar em termos de geração de caixa e lucratividade se uma consolidação com a Oi, por exemplo, acontecer, né? A chance ficou bem menor agora, nesse momento de crise. Mas então você está lá, você está com uma empresa geradora de caixa, super confortável em termos de dívida. Agora, o governo do Rio, acho que foi 2 semanas atrás, ele anunciou que estava estudando adiar por 90 dias o pagamento das contas de serviços essenciais, o serviço de telefonia incluído, né? Então é uma medida não ortodoxa, né? É um evento extraordinário, que em momentos assim a chance disso daí acontecer é grande. Então, é por isso que a gente enfatiza a questão do ser gradual e diversificado. Por quê? Porque esses eventos, se acontecerem com uma das ações, e se essa ação tiver muita concentração na sua parte comprada, vai ser frustrante, assim, né? Então, não é um momento de ser herói, é um momento de preservar capital sempre, mas principalmente em momentos assim, e fazer isso de uma forma gradual e diversificada. E você consegue passar um pouco quais são as principais posições do fundo? E no fundo de vocês, uma posição grande, ela fica em qual tamanho? Boa pergunta, porque isso daí dá para fazer um paralelo entre o hoje e o que geralmente temos. Então, hoje, nós assim, estamos rodando aí com um portfólio de cerca de 18 empresas, né? 17, 18 empresas compradas, quer dizer, são contra uma média aí de menos de 15 empresas, e dentro dessas 15 empresas que a gente tipicamente tinha no nosso portfólio, havia uma concentração grande assim nas 5 maiores posições. Hoje não. Hoje são mais empresas, são 17 ou 18 empresas, e elas são, acho que a maior posição, ela não é
sim, são posições quase que do mesmo tamanho, né? Então, a questão da diversificação a gente está levando muito a sério agora. Uma das empresas que... Então, características comuns entre essas empresas que a gente gosta é ter um business resiliente e não serem alavancadas, porque passar pela crise vai ser fundamental. Então, a geração de caixa tem que ser boa, resiliente e a empresa não pode ter muita dívida, né? Um exemplo disso é a Stone, né? A Stone é a empresa de adquirência, a empresa das maquininhas, né? Ela tem um time extraordinário, uma cultura forte. O André Street, que é o fundador, você conversa com ele, conversa com o pessoal de qualquer parte da empresa, de diferentes níveis, o discurso é muito parecido, quer dizer, é sinal de que a cultura é fortíssima. É um time que está acostumado a inovar, né? Então eles têm uma geração de ideias, de soluções muito grande, testam, e uma vez que dê certo, eles escalam. Então eles têm uma execução muito grande para escalar as coisas, muito rápido, né? Então, com essas maquininhas, a Stone conseguiu entrar na vida de muitas empresas. Ela começou a perceber a necessidade dessas pequenas, médias e algumas grandes empresas e começou a ser um problem solver para essas empresas, né? Então, ela começou, por exemplo, para algumas ela vende, para outras ela dá como parte do que essas empresas já pagam para ter as maquininhas lá dentro, um software de gestão, software de contabilidade, de estoque, de gerenciar caixa, e que ajuda muito, né, para um empresário pequeno, médio, que talvez não tivesse esse controle, e ao mesmo tempo dá à Stone uma visão super privilegiada dos financials daquela empresa, né, da geração de caixa dela, de quais produtos que ela mais vende, qual a rapidez e tudo mais. E isso daqui dá, por exemplo, para ela explorar um outro serviço, que é o Big Data, né? E com Big Data ela pode chegar para... Então ela vende para drogarias, por exemplo, esse software de gestão, e com esses dados ela pode chegar para Pfizer, por exemplo, e oferecer qual é o mapa de vendas no Itaim ou em outros lugares. E a Pfizer, o fabricante, conseguir ser mais assertivo com o mix de produto que ela oferece, vantagens e tudo mais. Então, quer dizer, é uma empresa que vai passar por isso daí, ela tem dívida, mas ela tem, quer dizer, é o capital giro dela ali, a chance de receber de volta é altíssima, porque a contraparte são os bancos emissores do cartão, né? Então, então ela passa por isso daí, a gente acha que incólume, e embora os negócios, né, as transações, elas provavelmente a gente vê aí pelo índice Cielo, por vários, né, em restaurante, quer dizer, em vários negócios caindo aí quase que pela metade né, nas últimas 2 semanas, 4 semanas, né, nas últimas 2, alguns caindo aí muito mais do que isso daí. É um negócio que volta, porque transação comercial sempre vai ter que ter, e ela está no e-commerce também, né? Então, a gente acha assim que esse é um exemplo de um negócio que sofre agora. A gente tem que pegar isso daqui como uma oportunidade. A gente sempre quis ter Stone, nunca tivemos uma questão de preço, então a gente está tendo essa oportunidade agora. Começamos a montar a posição, a gente não tinha essa posição, embora sejamos próximos lá da empresa e da turma toda, a gente está sempre estudando esse business de adquirência em particular, né? E vai sair mais forte do outro lado, porque acho que as outras empresas vão sofrer mais, vão ter maiores dificuldades do que ela. Então, isso é um exemplo de uma empresa que a gente tem e começamos a comprar na crise agora. Gostamos muito aí de, né, Vivo e TIM, como eu disse. A gente gosta muito de uma empresa no México chamada FEMSA, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, dito não por mim, mas quem entende realmente desse negócio, né? A Coca-Cola fala que a FEMSA é a melhor distribuidora de refrigerantes, né, dentro do sistema Coca-Cola. Eles têm ali um caixa e caixa equivalente aí, equivalente a quase 30%, né, do que vale a empresa. E a gente pensa na FEMSA, que é uma empresa
que distribui Coca-Cola e que tem lojas de conveniência, tipo 7-Eleven, lá no México, como uma alocadora de capital. Então, no momento desses, ela vinha tendo dificuldade de comprar negócios. No momento desses, é maravilhoso para ela, porque ela é líquida e ela pode se aproveitar desse momento para fazer grandes investimentos, né? Ela é como se fosse um Warren Buffett lá no México, né? Mercado Livre também é uma outra ação que a gente gosta bastante. Ela é beneficiada aí por essa, né, tendência estrutural e talvez seja acelerada aí de mudança do offline para o online. Né? A gente acha que a parte logística dela é difícil falar quem vão ser os grandes vencedores do setor de e-commerce, mas a gente acha que é um setor que os provavelmente dois maiores vão levar tudo, né? Então a gente acha que o melhor approach para isso é ter o que a gente acha que talvez sejam os dois, ao invés de fazer uma aposta em um só, né? Então, o Mercado Livre e o outro é a Magazine Luiza, né? Assim, que a gente não está lá por uma questão de preço, né? Sim, essas são algumas das principais posições que a gente tem, mas, como eu disse, é um portfólio diversificado e eu não faria nenhuma aposta assim, não teria tudo que eu gostaria de ter agora e nem faria nenhuma aposta concentrada em nenhuma dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Acho que o melhor approach é diversificar agora. Legal. E pelo esse portfólio que você citou, tem algumas empresas que não são listadas aqui, tem outras que são de outros países, como o México, por exemplo. E vocês, no começo, você falou que vocês são um fundo bottom-up, né? Que é um fundo mais fundamentalista, que tenta entrar mais a fundo nas empresas, estuda mais a fundo as empresas. Como que vocês fazem esse processo de análise em empresas que não estão no Brasil, assim, que estão no México, em outros países, no Chile, como você citou no começo também? Como que é esse processo? Vocês acham que vocês talvez conseguem aprofundar nessas empresas, mesmo não estando fisicamente lá? A resposta é sim. Acho que hoje a gente está vendo nesse momento aqui, por exemplo, assim, o contato com as empresas ele é muito mais frequente, né, porque ele é muito menos presencial, né? Agora, fora isso, quase que uma vez por trimestre, né, a gente se divide em setores, a gente vai para esses países, geralmente em conferências, e enquanto estão, durante as conferências fazemos agendas paralelas, assim, para ver mais empresas, tudo mais. Então, a interação com as empresas acaba sendo mais de 4 vezes por ano, porque elas também vêm para o Brasil, muitas vezes, porque o Brasil é uma indústria, né, bem percebida a nível de investimentos e tudo mais. Então, eles vêm para cá. E fora isso, tem os video conferences e tem os earnings calls trimestrais. Então, o volume de contatos é muito grande. Agora, com relação a ter um ponto de vista, né, privilegiado, mais privilegiado do que o do investidor local, eu te diria assim, que é claro que a gente deve perder em alguma coisa por não ser mexicano, por não estar lá. Agora, qual que é o grande fator que compensa isso daí? São dois. O primeiro é que quando a gente vai para o México, vai para o Chile, vai para a Argentina, vai para, né, para os países da América Latina ex-Brasil, a indústria de fundos deles não é desenvolvida, né? O que é desenvolvido lá são os pension funds, né? Então, o mexicano médio, a poupança dele em equities, ele está via Afores, né, os pension funds. A indústria de hedge funds, de indústria de fundos long only lá é subdesenvolvida, né? O mesmo dos outros países. Então esse é o fator número 1, é a nossa vantagem comparativa como investidores, né? Neutralizando essa desvantagem física. E o segundo ponto é que quando você olha uma região, você tem chance de entender melhor alguns setores, porque eles estão em diferentes fases em cada país. Então, o setor bancário no Brasil, ele é muito mais evoluído que no México. O setor de varejo no Chile é muito mais evoluído que no Brasil. Então, quando a gente vai fazendo esses paralelos e vai aplicando expertise de um país nos demais,
é uma outra vantagem que trabalha a nosso favor. Então, assim, quando a gente olha, eu diria assim, que a equação é maior do que essa de estar ou não naquele país. Uhum. Legal. E acho que é uma pergunta até mais conceitual, institucional de vocês. Que vocês acreditam que seja o principal diferencial da Explora? Assim, e qual que é o tipo de perfil de cliente que é o cotista ideal para vocês? Que horizonte de janela de tempo que eles têm que estar investidos? Que nível de volatilidade esperado do fundo? Que nível de risco esperado do fundo? Então, acho que é legal falar um pouco sobre o produto. Ótima pergunta, porque eu acho que a gente busca, assim, o investidor certo e não captar dinheiro necessariamente. Eu acho que começa por ter um bom match com o nosso horizonte de investimento, né? Quando nós investimos numa ação, mesmo, né, é líquida e tudo mais, mas a gente pensa no horizonte de tempo, assim, de não menos do que 3 anos. O período médio que a gente fica investido lá não é necessariamente de 3 ou mais anos, né? Porque às vezes algumas coisas acontecem muito rápido. Então, a primeira coisa é essa, assim, que seja um investidor de médio e longo prazo, significa o seguinte, não pode pensar nos próximos 12 meses. Vou dar um exemplo. A nossa retorno médio anual tem sido de algo próximo a 20% desde 2015, mais ou menos isso. 18% mais ou menos. 18% desde 2015. Ano passado, nós caímos 15%. 15%, né? No ano anterior, a gente teve um ano excepcional, os mercados foram mal, né? Léo, você está com os números melhor do que eu. Em 2018 a gente subiu quase 30% no ano, mas assim, acho que em 2018 o que é importante ressaltar é que a nossa performance ela veio acontecendo ao longo do ano, né? Muito diferente de alguns FIAs em que você teve uma concentração muito grande pós-eleição. Boa. Então tem que ter esse horizonte de investimento maior, né? E por que tem que ter esse horizonte maior? Porque a gente não está nesse negócio para, né? A gente não se propõe a acertar para onde vão os mercados, nada disso. O que a gente se propõe a fazer é ter a questão da assimetria nos nossos investimentos muito clara para nós. Então, quando o investimento ele está assimétrico para baixo, né, significa que naquele nível de preço, aquela empresa aguenta muito pouco assim de erro ou de governo ou de mercados, né? Então, no micro de erro de execução, ou porque o governo, né, ou porque os mercados estão muito aí, quer dizer, isso daí às vezes leva tempo para acontecer. E na parte comprada a mesma coisa, né? Então, é esse tipo de investidor que a gente tá buscando, é para ele que a gente acha que o fundo é apropriado, tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Se for uma visão de curto prazo, eu não colocaria dinheiro, porque ele pode sair no pior momento, né? Uhum. Não sei se eu Então, se respondi. fosse para sintetizar um pouco o produto de vocês, vocês são um fundo de ações América Latina, com um risco relativamente alto, com menos risco que talvez que um FIA, que um fundo de ações long only, bastante descorrelacionado com a indústria pela forma com que vocês constroem o portfólio, e com um horizonte de tempo de longo prazo. Basicamente, seria mais ou menos um perfil de um long bias Latam, só que um pouco mais descorrelacionado que os long bias da indústria. Porque o long bias, ele faz o quê? Ele compra ações e a maioria vende índice, né? O índice, para mim, assim, é market timing, é uma coisa que a gente não faz. A gente procura agregar tanto na parte vendida quanto na parte comprada, né? É o que eu disse, uma grande parte do nosso retorno nesse ano, em 2015, veio muito assim da parte vendida, de ter caído muito mais do que o índice, né? Imagina o seguinte, a dispersão, né, entre a diferença dos 25% piores ações versus o índice na América Latina, nós não somos gênios para achar as 25% piores ações. É de quase 100% analisado.
né? Então, são 400 ações, as 25% piores, elas caem mais ou sobem menos 100% em relação, na média, a cada 12 meses em relação ao índice, né? Então, tem como agregar valor na parte vendida. Esse que é o ponto. Então, eu acho uma proposta dominante do que simplesmente chegar lá e vender índice, porque quando a gente vende índice, a gente está fazendo basicamente market timing. Esse não é o nosso negócio. Acho que nós não somos bons e nós nem tentamos fazer isso daí. Uhum. Legal. E para aquele investidor que quiser aplicar no fundo, qual que é o passo a passo? Onde o fundo está disponível? Em quais plataformas? Acho que, Paulo, que é importante ressaltar também que o Edu comentou, acho que, como ele bem disse, pelo fato da gente construir o portfólio muito procurando entender as empresas e, através da assimetria, comprar ou vender, eu acho que isso traz uma característica central do produto, que é justamente a descorrelação. Assim, falando um pouco do risco, só para dar um pouco mais de cor para vocês, assim, hoje a volatilidade do fundo ela é em torno de 11%, enquanto a bolsa vai estar um pouco mais do que 25%. Então, ela é menos da metade da bolsa justamente porque a gente constrói o portfólio dessa forma, na parte comprada e na parte vendida, né? E assim, você perguntar para a gente, talvez o fundo ele tenha uma característica de ter uma melhor performance somente em baixas de mercado? Eu acho que não. Eu acho que, assim, pelo fato da gente buscar comprar boas empresas e olhar o retorno um pouco mais de longo prazo, como o Edu falou, eu acho que, assim, a capacidade do fundo de gerar retornos positivos, independente para onde for o mercado, ela é muito grande. Assim, como está acontecendo agora em 2020 e 2015, o fundo está gerando retornos positivos em épocas em que a bolsa caiu. Mas você pega ali, por exemplo, 2017, 2018, o fundo gerou retornos positivos assim, bastante significativos, mesmo com a bolsa performando bem. Então, acho que é muito mais uma questão de você ter um produto que é bastante descorrelacionado do seu portfólio, da sua alocação como um todo, portanto, assim, interessante ter isso de uma forma estrutural, do que, provavelmente dito, você tentar capturar algum tipo de tendência. Eu acho que o nosso produto ele está muito mais para esse tipo de investidor, em que vai colocar uma parcela, muitas das vezes não tão grande no nosso fundo, mas que essa parcela ela tem que ser uma forma mais estrutural, porque justamente a descorrelação vai gerar esse benefício ao longo do tempo. É um ótimo produto para compor portfólio, né? Exatamente. Eu acho que, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, como as pessoas podem acessar o nosso produto, hoje a gente ainda não tem uma disponibilidade do Explora Latam com base na plataforma da XP, mas eu acho que temos uma facilidade grande para receber as aplicações. Porque o investimento mínimo inicial ele é baixo, é R$5.000, e a gente tem dentro do nosso site, o explorainvest.com.br, uma plataforma de Invista Aqui, ou seja, você tem a capacidade, através do nosso site, sem tanta burocracia, acessar o fundo para fazer algum tipo de investimento. Assim, o passo a passo ele é bem simples. Assim, tem um botão chamado Invista Aqui dentro do nosso website, onde esse botão ele vai te levar para um cadastro ou login. Caso você já tenha o cadastro, faz o login diretamente. Caso contrário, você faz um cadastro que é bem simples e rápido, uma burocracia muito baixa. E isso sendo executado, você tem a capacidade de enxergar o nosso fundo para aplicação. Então, é um processo bem simples e pouco burocrático, mas de qualquer forma, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente está aqui à disposição para auxiliar. Legal. Bom, acho que eu queria agradecer vocês, até parabenizar pela performance. Acho que tá muito claro que não foi um início de ano óbvio para ninguém e nem fácil para os mercados. Conseguiram destoar, então parabéns pela performance, por um trabalho que eu sei que vocês estão de longa data fazendo, então isso é só fruto desse trabalho.
E eu queria agradecer vocês dois, Leonardo e Edu, pelo bate-papo. Acho que a ideia era essa, é passar um pouco do produto, da visão de vocês de mercado, o que vocês estão enxergando, e acho que ficou bem claro. E obrigado de novo para vocês aí. Obrigado a você pela oportunidade. A gente que agradece. Imagina, e vamos falando, canal 100% aberto, viu? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Pessoal, abraço, boa noite. Tchau, tchau.